Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978 CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso, levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família. E o programa Sintonize com Cristo hoje tem podcast e tem algo especial para você. E o nosso tema hoje é beleza, autoestima e identidade. Até onde a cirurgia plástica transforma uma vida. Você ficou interessado? Então fica aí. Nós voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido. Com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. No Estúdio Voz e Melodia, você desenvolve seu talento com aulas de canto presenciais e online. Também oferecemos cursos de violão e ukulele, disponíveis exclusivamente na modalidade online, além de teoria e percepção musical. Aulas para alunos a partir dos 12 anos, em todos os níveis. Realize o sonho de fazer música. Entre em contato pelo 65 99200 4128 e siga @estúdio_voz e melodia. Estúdio Voz e Melodia. Desperte o artista que existe em você. A Casa dos Filtros está crescendo para levar mais qualidade, praticidade e água pura até você. Estamos em Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Rondonópolis e Cáceres. Oferecendo purificadores, bebedouros, refis originais e manutenção especializada para residências, empresas, comércios e indústrias. Siga nossas redes sociais, @Casa dos Filtros MT. Casa dos Filtros, água filtrada, qualidade de vida. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Você é candidato em 2026? A Iris Produtora, reconhecida em todo o estado de Mato Grosso, em produção audiovisual, vai te ajudar a ter uma campanha vitoriosa. Conte com uma equipe experiente, estúdio próprio, drones, câmeras de última geração e toda a estrutura necessária para produzir conteúdos que vão fortalecer sua campanha e aproximar você do eleitor. 65 992 72 2599. E o nosso tema de hoje, como citado anteriormente, é beleza, autoestima e identidade. Até onde a cirurgia plástica transforma uma vida. Para esse tema, nós convidamos o Dr. Fabrício Almeida, cirurgião plástico, professor na UFMT dessa mesma área. Boa tarde, Dr. Fabrício. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Alegria para o nosso programa recebê-lo. E nós vamos, assim, hoje, começar de forma diferente. Nós gravamos algumas internautas conversando, perguntando, e a curiosidade é grande, e nós vamos começar com Nadir Mata, fazendo a primeira pergunta desse momento. Boa tarde, o meu nome é Nadir. Eu quero fazer a seguinte pergunta. O que ajuda a compor os valores de uma cirurgia plástica, que atualmente estão muito acima da possibilidade da maioria da população, né? Seria o quê? A complexidade, o tempo de cirurgia, a infraestrutura, né? Os custos com a infraestrutura? De que forma isso acontece? Perfeito, isso é uma dúvida muito frequente nas mídias sociais, no WhatsApp. As pessoas se preocupam muito com
os valores que vão ser empenhados na realização de uma cirurgia. E não é só com a cirurgia, né? Os valores envolvem a cirurgia que vai ser realizada e todo o acompanhamento pós-operatório. Então, isso envolve estrutura física, pessoas, equipamentos, materiais. Então, o hospital onde vai ser realizada a cirurgia é uma parte do custo, né, que está envolvido o tempo na sala de cirurgia, todos os equipamentos e medicamentos, né, a permanência do paciente durante a sua internação. Existe um médico anestesista que vai ser responsável por toda a anestesia durante a cirurgia e ele acompanha o paciente, inclusive, algum tempo depois, durante a sua internação. E a equipe cirúrgica, que é composta pelo cirurgião plástico. No meu caso, eu sempre opero com um cirurgião plástico auxiliar. Eu tenho uma instrumentadora cirúrgica. Na clínica, eu tenho uma equipe que é responsável pelo acolhimento da paciente antes da consulta, durante a consulta e no pós-operatório. A gente, além desses recursos humanos, infraestrutura, nós investimos muito também em capacitação, atualização. Eu vou pelo menos a 4 eventos ao longo do ano, né? Um evento internacional e outros eventos nacionais, e essa atualização ela custa, né, muito dinheiro e não é barato. Então, para a gente oferecer um serviço de excelência, com técnicas cirúrgicas atualizadas, para oferecer uma melhor recuperação para as nossas pacientes, a gente termina tendo muito custo, né? E esse custo ele vai ser passado para o paciente. Cada cirurgião trabalha de uma maneira, então os custos dos cirurgiões vão variar. Tem cirurgiões que têm uma estrutura menor, é só ele e uma secretária. Tem cirurgiões que têm uma estrutura maior, com equipe de pós-operatório junto, né? Eu faço uso de algumas tecnologias que vão melhorar a recuperação da paciente e essas tecnologias o paciente vai pagar por elas. Então, a composição do valor de uma cirurgia envolve muita coisa que, para ter uma excelência, bons resultados e tudo ser feito com segurança, esses custos realmente são elevados. Mas quando a gente pensa que o nosso corpo é a casa da nossa alma, do nosso espírito, né, a gente tem que investir dinheiro nele, a gente tem que cuidar dele. E eu não falo só pela cirurgia plástica, eu falo por questões de saúde, né? E a cirurgia plástica está dentro da medicina, é saúde. Então, se a gente tem que investir com algo, tem que ser no nosso corpo. Isso mesmo, templo do Espírito Santo, né, doutor Fabrício? Então Exatamente. temos que cuidar muito bem dele. Perfeito. Bem, nós vamos prosseguir agora com a professora Marcele Rodrigues, que também nos trouxe uma pergunta interessante. Olá, doutor. Sou Marcele Rodrigues e tenho uma pergunta para o senhor. Vivemos uma era em que filtros, redes sociais e comparações são constantes. Que impacto isso tem na saúde emocional e de quem procura uma cirurgia plástica? Pergunta interessante, né? O jardim do vizinho é sempre mais verde, né? E as mídias sociais deixaram essa verdade mais intensa. Então, muita gente às vezes chega no consultório me propondo o que eu faria na pessoa. E as coisas não funcionam assim, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma percepção de si mesma, tem coisas que vão incomodar em uma pessoa e não incomodam em outra. Eu sou calvo, a pessoa me pergunta, Fabrício, você não vai fazer transplante capilar? Eu não me incomodo com isso. Cresci vendo meu pai e meus tios calvos, eu aceitei essa verdade e tá tudo certo. Agora, tem pessoas que vão se incomodar com coisas que são detalhes para outras pessoas. Mas isso tem um impacto grande na autoestima. E às vezes, vendo nas mídias sociais, através de filtros, de photoshops, né, pessoas perfeitas, isso pode realmente criar uma expectativa e um desejo que é irreal. E aí a gente tem que ter os pés no chão. Só existe um perfeito, que foi Jesus. Nós todos temos imperfeições. Tem coisas que podem ser melhoradas, mas a perfeição a gente nunca vai atingir. Então a gente não pode deixar a vaidade virar um ídolo. Algumas pessoas encontram profissionais que às vezes vão instigar isso.
né? E aí é importante a gente procurar, às vezes, mais de um profissional, mais de uma opinião, para com bom senso a gente construir possibilidades, né? Então, o paciente tem que ter bom senso, o cirurgião tem que ter bom senso, né, para a gente alcançar algo que seja razoável, né? A busca da perfeição que é exposta nas mídias sociais, ela não é saudável. Então, a gente tem que ter um fio, né? E nada melhor do que procurar os profissionais, ouvir o que eles têm a dizer, sugiro, inclusive, procurar mais de um, para que os planejamentos sejam razoáveis com as expectativas do paciente. Então, as mídias sociais realmente estão criando, não vou chamar de doença, mas uma busca, às vezes, do inalcançável. Algo irreal mesmo, né? Sim. Vamos continuar ouvindo aí. Agora, a professora Edna Bruno. Boa tarde, meu nome é Edna Bruno, tenho 59 anos. Gostaria de saber, tenho vontade, né, de um dia fazer uma cirurgia plástica no nariz. E aí eu gostaria de saber quais seriam os riscos e as possíveis complicações. Perfeito. O nariz é uma estrutura central no nosso rosto, então é muito importante na identidade da gente. E além disso, é uma estrutura através da qual nós respiramos. Então, quando a gente não tem um nariz, vamos dizer, belo, o nariz é feio, ele pode, inclusive, não funcionar muito bem do ponto de vista respiratório. Então, a forma está muito relacionada à função. Então, alterações de forma podem trazer alterações de função. Então, quando a gente melhora a estética do nariz, a beleza do nariz, muitas vezes a gente melhora a função dele também. O paciente passa a respirar melhor. E a rinoplastia é uma das cirurgias mais complexas. O nariz tem estruturas muito delicadas, que têm que ser manipuladas com muita perícia, com muito cuidado. Existem várias técnicas diferentes. E essa é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer, uma cirurgia que eu me capacito muito. Já fiz vários cursos com cirurgiões da Turquia, Estados Unidos, França, Portugal. Eu faço parte de um programa de tratamento de crianças com fissura lábio-palatina, então os narizes dessas crianças têm alterações anatômicas que são muito complexas também. Então, é uma bênção Deus permitir eu cuidar dessas crianças, desses pacientes. E a cirurgia, ela tem alguns riscos, sim. Toda cirurgia tem riscos, né? Em especial a cirurgia da rinoplastia, se a gente tiver um quadro de infecção, sangramentos mais vultuosos, nós podemos ter perda do resultado, podemos ter uma necessidade de uma outra cirurgia para melhorar o resultado dessa primeira. O paciente que às vezes não tem problemas respiratórios, por deslocamento de ossos, de cartilagens, pode haver uma obstrução que ela não tinha antes e a gente vai precisar mexer de novo nesse nariz. Mas é muito difícil isso acontecer quando a gente faz com perícia, com cuidado, quando o paciente segue as nossas recomendações, faz o repouso, né, por ser uma cirurgia muito delicada e a estrutura do nariz também é muito delicada. Qualquer alteração durante o pós-operatório pode causar uma alteração não só estética, mas funcional na respiração. E aí a gente tem a necessidade de fazer uma segunda cirurgia. Então, além da cirurgia bem feita, o paciente tem que fazer um pós-operatório também muito bem feito. A cirurgia é 50%. A recuperação, o repouso, seguir as orientações são os outros 50% para a gente ter um resultado como a gente gostaria. É interessante a gente observar que, de fato, essa questão do repouso, né, do pós-operatório, aí é uma das maiores dificuldades do paciente, porque às vezes tudo sai muito bem, mas ele acha que não é bem assim como disseram, eu consigo fazer alguma coisinha nesse meio tempo, e é onde às vezes vai incorrer em problemas, né? Às vezes o paciente não tem dor, está se sentindo bem, ele fala, esse doutor aí é exagerado, ou vou fazer sim, aí faz, complica. Bem, vamos seguir aí para a nossa próxima pergunta, agora com Juliana Miranda. Doutor, hoje em dia existem muitos problemas que as pessoas acreditam que a cirurgia ela é capaz de resolver problemas internos das pessoas. O senhor, como cirurgião plástico, o senhor leva muito em consideração a isso?
quando que o senhor passa a perceber que é sim um problema interno e não cirúrgico, um problema que pode ser resolvido de outra forma. Essa descoberta, ela influencia em fazer ou não a cirurgia? Obrigada. Boa pergunta. É importante saber o que motiva realmente a paciente a fazer uma cirurgia. E às vezes a gente diz não, né? E talvez essa seja a coisa mais importante que a gente faça durante as nossas consultas, identificar pacientes que não estão preparadas para a cirurgia, não estão com a motivação correta para a cirurgia, e a gente dizer não para a cirurgia e encaminhar a paciente para o que precisa realmente ser tratado. É comum a gente, por exemplo, encontrar mulheres que falam que o marido não procura, por exemplo, porque a mama está caída, porque a barriga está grande. E o amor vai muito além disso. Né? Então, às vezes, problemas conjugais que existem, e o casamento traz desafios, só que a pessoa coloca a solução no próprio corpo dela, e a gente sabe que não é assim. Muito mais profundo. É muito mais. Primeiro a gente tem que ter Deus no centro de tudo, a gente tem que ter companheirismo, né? Os relacionamentos, eles sofrem altos e baixos, como a nossa vida, tem tempestades, tem calmarias, e a gente tem que saber passar por esses momentos. E às vezes, nesses momentos de tempestade, a paciente procura cirurgia plástica para resolver algo que não é da cirurgia plástica. Então, às vezes, é necessário uma terapia de casal, uma consulta no psicólogo, no psiquiatra. Às vezes é necessário orar mais, conversar mais com Deus, para curar o real problema. Isso não quer dizer que ela não possa melhorar a mama, ou a barriga, a flacidez corporal, né? Mas é muito importante que a motivação seja realmente essa e não outra. Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente não tem como voltar atrás. A cirurgia foi realizada, a gente tem que enfrentar o pós-operatório e podem acontecer complicações, pode abrir ponto, pode ter uma infecçãozinha, coisas que vão precisar de tratamento e de um acompanhamento mais próximo. E quando a motivação não é a certa, isso às vezes é uma bomba relógio. E a paciente que já não estava estável fica mais instável e a gente tem problemas com o paciente. Então, isso não acontece com frequência, mas de vez em quando a gente identifica pacientes e a gente encaminha, né? Ó, você precisa fazer uma terapia com o seu marido, precisa ir num psiquiatra, num psicólogo, exato. E é libertador. E as pessoas às vezes voltam depois de 1 ano, 6 meses, e falam, doutor, melhor coisa que aconteceu foi você me recomendar isso. Eu não vou mais fazer a cirurgia, mas meu casamento está salvo. Ou às vezes a paciente volta e faz a cirurgia e as coisas transcorrem de uma maneira muito melhor. Então, essa percepção é muito importante para a gente. E é muito bom nós entendermos isso que o doutor Fabrício colocou, que é a questão de buscar a Deus. Né? Quando nós temos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós vamos buscar em Deus a direção para as coisas, para que a gente possa ampliar aí o entendimento do porquê que nós estamos querendo tal procedimento ou viver tal situação, né? Perfeito. Bem, nós tivemos aí a participação aí das nossas internautas, nós agradecemos antecipadamente e vamos dar continuidade aqui, perguntando aqui quando a cirurgia realmente melhora a qualidade de vida e quando ela pode mascarar problemas emocionais, como a gente estava conversando aqui agora. Como distinguir um desejo saudável de mudança de uma busca por perfeição, que também já foi mencionado aqui. Por favor. Às vezes isso não é fácil. Tem pacientes que têm uma percepção muito distorcida de si mesmo, né? E existe até uma doença que é o distúrbio dismórfico corporal. A pessoa se enxerga muito diferente da realidade. Às vezes ela se acha muito mais gorda do que realmente é. O nariz às vezes é muito maior do que a gente percebe. E quando essas desproporções são muito grandes, é mais fácil da gente perceber e a gente acompanhar o paciente num tratamento que aí sim é psiquiátrico e psicológico. Mas às vezes as coisas vêm mais disfarçadas, são mais tênues,
Às vezes a gente termina operando uma paciente e, como foi falado já de cirurgia de nariz, às vezes ela busca uma forma de nariz que o corpo dela não permite. A gente nunca vai conseguir dar aquele resultado. Então, uma coisa que me ajuda muito é a paciente, às vezes, trazer fotos de pessoas que ela acha o nariz bonito, que gostaria de ter um nariz parecido com aquele. E, às vezes, a gente vai ver de cara que não é possível. Então, a gente tem que trabalhar a expectativa do paciente. E eu já disse não. Falei, ó, esse nariz que você está me trazendo, eu não consigo fazer com o tipo de pele que você tem, com a estrutura óssea que você tem. E às vezes ela vai no outro cirurgião, vai no terceiro, no quarto, no quinto, até encontrar um que promete o que ela quer ouvir. E aí a gente vê que o colega começa a ter problema. E às vezes a paciente volta para a gente. Já aconteceu isso. Doutor, ó, você falou que não era possível, eu fui lá e operei e não tá do jeito que eu gostei. Às vezes a gente consegue melhorar um pouco e às vezes a gente não consegue fazer nada pelo paciente. Né? Então, uma coisa que é muito importante é a gente trabalhar a expectativa da paciente. A expectativa ela tem que ser condizente com a realidade. Né? Eu falo muito de matéria-prima. Tem matéria-prima apropriada para uma joia. Né? A madeira. Né? A gente tem como trabalhar alguns tipos de madeira. Tem madeira que a gente não vai conseguir trabalhar da mesma maneira. E o corpo humano é assim. Então, a gente tem características étnicas, raciais, que vão permitir a gente ter um tipo de resultado ou não. Então, às vezes, a paciente não consegue entender essa expectativa e aí é dever nosso como médico trabalhar essa expectativa com ela. Eu vou até aproveitar para perguntar o seguinte: há uma prévia antes da cirurgia, assim, há um tempo mais longo para essas conversas, essas consultas, até chegar a um denominador comum? Isso aqui é realmente o que vai ser feito? Isso demora um pouquinho de tempo? Ou essas resoluções para que essa cirurgia aconteça, ela vai depender do grau das dificuldades? Como é que funciona isso? Isso depende muito do paciente. Então, Se ele já vem convicto ou não. O paciente às vezes já vem querendo operar na semana que vem. Ele já sabe o que ele quer, o desejo dele é compatível com a realidade. Financeiramente ele está preparado. Às vezes já vem com os exames todos prontos, inclusive risco cirúrgico do cardiologista, e aí a gente consegue operar na semana seguinte se a gente tiver vaga. Agora, tem pacientes que não sabem o que quer. Eles às vezes não gostam do que vê, não sabem qual é a solução, então eles chegam no nosso consultório para construir um planejamento. Então, às vezes, tem uma noção maior da realidade do problema, a gente oferece opções, às vezes existe mais de uma opção, principalmente quando a gente fala de mama. Mulher casou, foi mãe, amamentou, as mamas caíram, a mama é grande, ela quer diminuir, mas ela quer melhorar também a forma, e às vezes a gente pode colocar uma prótese de silicone. Ah, mas já ouvi falar na doença do silicone, não quero prótese de silicone. É possível levantar a mama e manter uma forma bonita sem a prótese? É possível. Então, existem vários caminhos. E a gente vai construindo isso com a paciente. E ela vai pensar sobre o assunto, vai pensar sobre as possibilidades, conversa com amigas, conversa com o marido. E numa data futura, às vezes retorna com a decisão. Fala, ó, doutor, esse ano eu estou muito corrida, eu quero operar em julho do ano que vem. A gente faz o planejamento para julho do ano que vem, inclusive financeiro. Então, a consciência do problema, a proposição das soluções, o planejamento financeiro, tudo isso vai fazer a cirurgia ser ou mais rápida ou num tempo futuro maior. Ok. Bem, como vocês devem ter percebido, eu estou bem silenciosa hoje, porque nós estamos naquele nível, eu não sei, você me explica. Nós temos um quadro aqui, alguns programas que a gente tem como essa pergunta, porque de fato, para a maioria de nós é um fator bastante desconhecido ainda, um caminho bem desconhecido. Então, eu estou bem assim, silenciosa, ouvindo mais, e espero que vocês aproveitem muito bem esse tempo aqui de podcast para ouvir, entender, e aí só então tomar a decisão correta. Doutor, fé na sala de cirurgia, como princípios cristãos influenciam as decisões médicas?
Como é que acontece isso? A fé na sala de cirurgia. Como é que princípios cristãos influenciam na sua decisão médica no momento da cirurgia? Porque a gente ouve falar muito da fé, olha, você tem que ser firme, se você buscar, os resultados podem ser outros, quando você tem isso em mente. Como é que isso acontece na sua sala de cirurgia? A fé me acompanha a todo momento. Quando eu acordo, eu agradeço estar vivo, agradeço a possibilidade de ser instrumento de Deus na vida dos meus pacientes. Eu oro para Ele me guiar, me dar sabedoria, discernimento, conduzir as minhas mãos, tomar as decisões corretas. Na sala de cirurgia, é um momento muito particular do tratamento médico que a gente propõe, né? Porque na cirurgia, na verdade, a cirurgia não é só a operação, que é aquele momento que a gente está na sala, com o bisturi, com os instrumentos, fazendo a operação propriamente dita, né? Ela começa na consulta. A gente indicar bem a cirurgia, né? Porque operar é fácil. A gente É pode fácil, treinar, gente. a gente pode treinar um macaco, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai cortar com bisturi, ele vai dar um ponto. A questão é aonde cortar, de que maneira cortar, como fazer todo o processo. Ele tem que ser bem indicado, a cirurgia tem que ser bem indicada. Se eu fazer uma cirurgia de nariz com uma técnica específica que não serve para aquela paciente, não adianta a técnica ser boa, ela não serve para o paciente. Então, a presença de Deus, ela vem muito antes, né? De nos guiar, inclusive na decisão de que técnica a gente vai usar. E dentro da sala de cirurgia, quando a gente começa a cirurgia, às vezes o plano A não é compatível com o que a gente encontra lá no momento. A gente tem que ter o plano B, o plano C, e a gente ora para Deus também nos dar essa sabedoria de tomar as decisões corretas, porque ali é uma vida que tem que ser cuidada. A gente ora para fazer sempre o melhor para o paciente, para manter ela viva e melhor do que chegou na gente. Então ali a gente tem uma mãe, uma filha, uma irmã, e eu peço para Deus para eu poder fazer o melhor por ela, para eu ser bênção na vida dela, né? E ela vai ser bênção na vida de muita gente, então eu tenho que cuidar dela direitinho, né? Então essa presença de Deus, ela é constante em todo momento, não só na sala de cirurgia, né? Antes, depois. Eu tenho muitas pacientes cristãs, eu acho que os 95% das minhas pacientes são cristãs. Então, na consulta, isso é algo que é muito importante, é confiar em Deus. Eu sou só instrumento, eu não faço milagres, Verdade. é só Ele É o que médico faz. dos médicos, é a perfeição do médico dos médicos. Então, a gente está construindo uma coisa junto. Eu peço para as pacientes serem sinceras comigo, se elas têm algum problema de saúde, se elas tomam algum medicamento, às vezes escondido do marido, né? Eu falo, para mim não pode ter segredo, Segredo, né? porque para eu conseguir fazer bem feito, eu tenho que saber de todo o seu estado de saúde. E aí eu invoco sempre a Deus. Deus vai permitir a cirurgia acontecer, se for para acontecer. Se não for para acontecer, vai acontecer alguma coisa. O seu exame vai vir alterado, vai acontecer alguma questão na família, e o momento certo para fazer a cirurgia, ele vai aparecer e Deus vai apontar. Eu faço tudo o que está ao meu alcance, tudo que eu estudei para fazer, né? Tudo que tecnicamente é possível as minhas mãos fazer. Ah, doutora, a cirurgia tem risco? A cirurgia tem riscos, mas a gente trabalha para minimizar esses riscos, né? Ah, lipoaspiração, a gente sabe que é uma cirurgia que tem um risco maior de trombose. Então a gente toma várias medidas para combater a trombose. A gente usa uma meia compressiva, antitrombose durante a cirurgia, mais 10 dias depois da cirurgia. A gente usa uma bota que faz uma compressão das pernas durante a cirurgia e durante toda a internação. A gente usa um medicamento que é a enoxaparina, um anticoagulante, durante 10 dias depois da cirurgia. Os pacientes que tomam anticoncepcional, a gente suspende o anticoncepcional. Quem faz reposição hormonal, se a dose for um pouquinho maior, a gente suspende também a reposição hormonal. Então, a gente faz tudo que é possível para combater o risco de trombose. Muitas vezes ela acontece.
e a gente vai tratar. Então, tudo acontece com a permissão de Deus. E o que ele não permitiu não vai acontecer. A dependência completa do Senhor faz toda a diferença, né? Bem, como lidar com expectativas irreais e frustrações dos pacientes? É o que a gente estava falando anteriormente, né? A expectativa, ela tem que ser compatível com a realidade. Quando a gente percebe uma expectativa muito alta e a gente não consegue trazer a paciente para a realidade, eu começo a mostrar fotos e peço para ela me mostrar as fotos que ela acha bonita. Né? Cirurgia, por exemplo, de nariz, que a gente estava falando. O paciente às vezes é parda, morena, tem uma pele grossa. Eu, por exemplo, eu sou moreno e tenho a pele mais grossa. Eu tenho uma ponta do nariz que não é delicada. E se eu fizer uma cirurgia deixar as cartilagens bem delicadas, a minha pele, que é mais grossa, não vai transparecer essa delicadeza. O paciente que tem a pele mais fininha, é mais fácil de ser percebida essa delicadeza das cartilagens, porque a pele é fina. Eu uso muito o exemplo do lençol. Eu ponho uma caneta na cama, cubro com um lençol de seda ou de algodão egípcio bem fininho. Eu consigo perceber aquela caneta ali na cama. Agora, se eu cobrir com um edredom grosso, eu não vou enxergar nada. E se a paciente ela não aceita esse tipo de resultado, um nariz não tão delicado, às vezes como ela mostra nas fotos, eu não posso operar essa paciente porque eu não vou conseguir dar o resultado que ela busca. E não é só eu, ninguém vai conseguir. Então ela vai ter que entender isso. O cirurgião que se atrever a operá-la vai ter uma paciente frustrada. Então assim, ela tem que entender que a gente tem um limite nos resultados para ela. Isso não é desejo meu, eu queria fazer o que ela gostaria. Mas o corpo dela está impondo alguns limites. Então, se a paciente não entende isso, a gente não deve operar. Ok. Bem, nós creio que é um momento especial, uma experiência marcante em sua vida como cirurgião plástico. Fique à vontade. Como eu falei, eu faço parte de um programa de tratamento de fissuras lábio-palatinas aqui no Hospital Júlio Miller e no Hospital Geral. E a gente atende algumas crianças com malformações faciais. E eu atendi uma vez uma criança que ela tinha uma malformação, uma fissura rara de face, uma fissura que pegava a região dos olhos, do nariz e do lábio, né? E parte do céu da boca. E essa criança ela também nasceu sem um dos olhos. E o olho que ela tinha, o olho funcionante, era nessa região da fissura. E se a gente não operasse ela corria o risco de perder a visão. E às vezes a gente falando assim, a gente não tem noção de como é a paciente, de como é a vida dela, a vida da família dela. E eu operei essa paciente no Hospital Geral. Em uma cirurgia, a gente corrigiu a fissura do olho, do nariz, da boca. E aí a gente vê o verdadeiro poder de Deus, né, em nos usar como instrumento, reabilitar a vida de uma pessoa que era desfigurada e hoje ela tem uma face que ela consegue se identificar, ela se olha no espelho, ela se reconhece como pessoa, como ser humano. E isso acalenta não só o nosso coração, mas o coração da família. Você vê o sorriso da mãe, do pai, e ver a filha restaurada, né? Sim. Então, acho que pela gravidade da malformação, né, e o impacto que isso causou, não só na gente, mas em todo mundo da equipe, da família, né, que acompanhou e ver ela frequentando a escola, socialmente conseguindo se relacionar, né, isso dá um aconchego no nosso coração. Perfeitamente. Bem, nós estamos aí nos aproximando do final e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais relacionadas a esse tema tão interessante, beleza, autoestima, identidade,
Até onde que a cirurgia plástica pode transformar uma vida? Por favor. Beleza não é pecado, né? A gente querer se vestir bem, ter um corte de cabelo legal, se maquiar, aparar a barba, né? A gente se sentir bem, eu acho que é o desejo de Deus. A gente só não pode colocar a vaidade no lugar de Deus, né? Eu acho que quando a vaidade vira ídolo, aí tudo perde o sentido, né? Então a gente tem que colocar a vaidade no lugar dela. Deus tem o lugar dele. Deus. Daí, pessoal, desculpa a interrupção um pouquinho, lembrando dos ídolos do coração que a gente vem falando muitas vezes. Por favor. Exato. Então, quando a gente percebe essa busca incansável, incessante, imparável pela beleza, uma que a gente nunca vai conseguir, porque, como eu falei, nós não somos perfeitos. Então, essa pessoa ela vai viver numa eterna frustração, né? E quando a gente tem Deus, Deus nos fez perfeito, né, como seres humanos. Nós somos seres humanos, nós temos defeitos, mas da maneira que Ele nos criou, a gente tem que aceitar algumas coisas. Tem coisas que a gente não consegue mudar, mas tem coisa que é possível. E como a gente estava falando um pouco antes, a gente, com envelhecimento, com maternidade, né, o corpo muda e às vezes a gente tem uma desconexão com aquela memória de si mesmos na juventude, né? Parece que a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando mais rápido, e a nossa memória fica gravada aquela imagem da juventude. Eu acho que por isso essa busca às vezes exagerada pela juventude eterna. Mas a gente pode melhorar algumas coisas, sendo feito com bom senso, com segurança, com um propósito correto, né? Procurando profissionais bem treinados, de bom senso, também para não colocar você numa furada. Que é bastante possível nos nossos dias, né? Infelizmente, não se encontra profissionais competentes em toda a esquina que você vai, né? E acaba entrando em situações E aí é um outro problema, é um outro ídolo às vezes, que é o dinheiro, né? O paciente tem como ídolo a vaidade, o profissional tem como ídolo o dinheiro, e aí ele não respeita a saúde do paciente em prol do dinheiro, e aí a gente tem um desastre. Por isso que a gente tem que ter Deus no centro de tudo, que Ele vai nos guiar, vai nos cuidar, vai nos amparar. Amém. Muito obrigada por sua presença aqui no Sintonize com Cristo, uma alegria recebê-lo. Demorou, viu, pessoal? Demorou, mas deu certo. Hoje deu certo porque Deus tem tempo para todas as coisas. Foi muito bom estar aqui. Esse foi mais um podcast Sintonize com Cristo. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Foi um prazer. Até a próxima.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. No Estúdio Voz e Melodia, você desenvolve seu talento com aulas de canto presenciais e online. Também oferecemos cursos de violão e ukulele, disponíveis exclusivamente na modalidade online, além de teoria e percepção musical. Aulas para alunos a partir dos 12 anos, em todos os níveis. Realize o sonho de fazer música. Entre em contato pelo 65 99200 4128 e siga @estúdio_Voz e Melodia. Estúdio Voz e Melodia. Desperte o artista que existe em você. A Casa dos Filtros está crescendo para levar mais qualidade, praticidade e água pura até você. Estamos em Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Rondonópolis e Cáceres. Oferecendo purificadores, bebedouros, refis originais e manutenção especializada para residências, empresas, comércios e indústrias. Siga nossas redes sociais, @Casa dos Filtros MT. Casa dos Filtros, água filtrada, qualidade de vida. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Você é candidato em 2026? A Iris Produtora, reconhecida em todo o estado de Mato Grosso, em produção audiovisual, vai te ajudar a ter uma campanha vitoriosa. Conte com uma equipe experiente, estúdio próprio, drones, câmeras de última geração e toda a estrutura necessária para produzir conteúdos que vão fortalecer sua campanha e aproximar você do eleitor. 65 992 72 2599. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978 CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso, levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família.